que o Cristo, né, o que Jesus opera nas nossas vidas? Quando o nosso mano aqui, representando a Casa Espírita, fala em testemunho, é justamente para que nós entendamos que todos nós temos uma trajetória, todos nós temos uma vivência, e normalmente a nossa busca em algo melhor, a busca em um socorro, como nós dizemos normalmente, é em torno da dor. Nem sempre nós buscamos o auxílio, ou buscamos Jesus, ou a espiritualidade, ou uma crença, um segmento religioso, simplesmente porque alguém nos sugeriu. A gente não busca o medicamento, a orientação, o tratamento porque alguém sugeriu. Normalmente é quando está doendo bastante. Mas muitas vezes porque nós não entendemos o que se chamam de propósitos em relação a nós. Nós somos seres imortais, somos espíritos imortais, temporariamente vivendo uma experiência na Terra. A Terra é mais uma das muitas escolas que tem nesse universo infinito, que agora é o que nós conhecemos, é a nossa referência. Porém, nós acabamos, por conta de alguns fatores que nós vamos trazer aqui, esquecendo esses propósitos, esquecendo os porquês de estarmos aqui e, principalmente, o porquê de tanta dificuldade. Então, que o Cristo opere nas nossas vidas com a assistência direta do benfeitor de cada um de nós, porque cada um de nós tem um anjo guardião, cada um de nós tem um espírito amigo que provavelmente está muito feliz por estar nos vendo aqui, sabendo que nós estamos buscando de alguma maneira um recurso, que se não para nós, que normalmente é para nós, mas para aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas que bom que estamos aqui. E nós vamos falar de algo que não é novidade na vivência humana: as angústias. Vivemos isso na atualidade de um modo avassalador. Vivemos dores, angústias, tristezas, perturbações que se refletem das mais diversas formas. Hoje, nós vivemos uma pandemia, vamos colocar dessa maneira, porque o termo é muito pertinente, uma pandemia por conta das questões psicológicas e psiquiátricas, os desequilíbrios, distúrbios que são da realidade humana. E nós não conseguimos entender por que de tanta dificuldade na relação, nas questões psicológicas ou psiquiátricas. Por que tanta desordem? Por que tanta perturbação? Tomemos por base, já que sabemos agora que somos seres imortais, que somos espíritos imortais. Seguramente essa não é a nossa única e também não é a nossa primeira experiência. Não é a primeira vez que nós estamos na Terra. É mais uma das muitas, e mais uma das muitas que ainda teremos. Sabe por quê? Porque Deus é infinitamente misericordioso. E se nós olharmos para a nossa trajetória agora, nós vamos observar que diante de tanta dor e tanta angústia, seguramente alguma coisa aconteceu. Já que Deus é soberanamente justo e bom. Então Ele não iria permitir que a gente passasse por tanta dificuldade sem uma causa justa. O detalhe é que nós classificamos essas dificuldades com uma palavra que ainda é mal entendida ou entendida de modo incompleto. Nós nos sentimos injustiçados. Ou estamos sendo punidos por algo que a gente tenha feito. E dentro da lei de causa e efeito, seguramente em algum momento a gente tropeçou nessa lei. Porém, como Deus é justo, tudo aquilo que eu plantei, naturalmente eu tenho que colher. Mas não a nível de castigo, mas na proposta de reeducação. Porque a Terra é uma das muitas escolas que Deus nos permite para estarmos aqui. E nós somos espíritos de séculos, milênios de experiências. E nem sempre elas foram felizes. Algumas foram desagradáveis, infelizes, escolhas tristes, escolhas ruins. Porque quando nós olhamos o histórico da humanidade, nós percebemos, nossa, quanta coisa ruim aconteceu. E quer ver uma referência para nós, no contexto histórico do mundo? A época da Inquisição. Quem é que já ouviu falar aqui? Na época da Inquisição. A época do obscurantismo na Terra. A época das trevas, como chamavam, porque o mal perpetuou de certa forma por conta da inferioridade moral do homem.
né? A igreja, como era entendida e conduzida na época, cometeu atrocidades com os ditos bruxos, que na verdade eram médiuns. Pessoas que tinham faculdades que hoje para nós são comuns. Curavam, faziam coisas que, pela mediunidade, por esse recurso, eram vistas como bruxos e feiticeiros. E foram vilipendiadas, maltratadas, espezinhadas por conta desse dito dom. Mas nós vivemos uma outra época. Então imaginemos que dessas épocas remotas, em muitas dessas experiências, nós participamos. Nós estávamos nessa história. Na época da crucificação, nós fizemos parte disso. Então, quando nós pedimos hoje, nas nossas preces, vivendo as nossas angústias, meu Deus, e agora? Me ajuda a sair dessa. Quando a gente, quer buscar algo melhor, em desespero, às vezes em lágrimas, me dá um caminho. Deus, sendo muito bom, o que Ele faz a nós? Ele nos dá possibilidades de desenvolvimento. Porque se nós fôssemos fazer uma analogia, uma comparação, nós poderíamos dizer que nós trazemos as nossas faculdades, as nossas potencialidades em germe. Como uma semente de limão, de laranja, que lá adiante vira uma árvore gigantesca e dá frutos. Nós também temos as nossas potencialidades e vamos desenvolvendo em condições favoráveis, de acordo com o nosso uso, do livre-arbítrio e a nossa condução. E aí nós vamos percebendo realmente como Deus é justo. Mas parando aqui para essa reflexão, já que nós fizemos esse preâmbulo, o que é a angústia? Segundo a psicologia, nos é trazido assim. Angústia é considerada uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor, perda de paz, pela paz interior, pela dor, seja dor moral ou física, insegurança, culpa, mal-estar, tristeza, ou seja, é uma junção de coisas, de situações e fatores. Quem de nós não vive, não viveu, ou ainda não viverá, e seguramente viveu, algumas dessas situações, alguns desses fatores, carregados pela culpa, por erros cometidos, pelas dores, tristezas, dificuldades que nós passamos? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca se arrependeu por um caminho que escolheu, por uma decisão tomada, que lá adiante a gente olhou e disse assim, não precisava, mas tudo certo. Vida que segue, vamos reconstruir. Porque quando nós recebemos novas oportunidades, nós estamos falando em reencarnação. Retornar, refazer, reconstruir, restituir os equívocos do passado. Aí, nós precisamos tomar por base um fator extremamente importante, já que nós conseguimos refletir em torno do entendimento que somos seres imortais. O detalhe é que nós temos uma consciência imediatista ainda, e não nos vemos como seres espirituais. Ainda vemos a referência material, e nos sentimos matéria. E nós não somos matéria. Nós não somos esse corpo que estamos ocupando agora. Nós estamos nele. Este corpo é um veículo ao qual, aqui nesta dimensão física, nós estamos nos conduzindo para nos reconstruir através da reencarnação. Um corpo novo, que a misericórdia divina nos possibilita. Aí nós vamos entendendo, faz mais sentido do que nós entendermos, com respeito ao entendimento ou à crença de quem quer que seja. Faz muito mais sentido eu entender que, após tombar este corpo que uso agora, eu desperto vivo do lado de lá, com todos os meus temores, angústias e dores, às vezes, que carrego. Que o corpo, ele mantém aquilo que é importante para a minha condição, mas eu sou responsável na condução deste. E que eu só irei levar aquilo que eu construo a nível evolutivo. Não somente as questões materiais, mas principalmente as questões morais. E para cada experiência, para cada página, para cada encarnação, eu seguramente, mesmo que seja 1 milímetro, estou um pouquinho melhor
moralmente falando. A gente vai evoluindo, vai crescendo. E evoluir é diferente de crescer. Evoluir dói. E não é pouco. Porque nós vamos nos desapegando, nos desafivelando de maus hábitos, maus pendores, que são próprias dos seres imperfeitos. E quando nós falamos de seres imperfeitos, nós estamos falando da infantilidade espiritual do homem. Nós ainda temos muito para caminhar, muito para descobrir o quanto nós somos seres perfectíveis, filhos de Deus todos, sem exceção. Do mais perverso dos homens até o mais iluminado. E é óbvio que o ser mais perfeito que passou entre nós, seguramente é Jesus, que é o mestre de todos, mestre de todas as religiões, que é o grande amigo de todos nós. E quando nós encontramos essas divisões culturais, em que o entendimento do homem traz, né, na sua forma de conduzir, esta está mais certa, esse está certo, para Jesus não faz diferença alguma, desde que nós nos conduzamos por conta daquilo que ele nos orienta. Jesus não nos disse, ou não nos trouxe, não nos orientou que nós nos perseguíssemos, que nós nos matássemos. Ele só falou em amor e perdão. Deu o seu testemunho de amor por todos nós. E quando na crucificação, no momento derradeiro, em que ele deu o seu exemplo para toda a humanidade, ele poderia ter nos xingado, né? Como qualquer um de nós faria na nossa imperfeição, né? Agredidos. Ele, no momento da crucificação, ele ergue os olhos ao alto e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Porque sabe que nós somos imperfeitos. Sabe que nós somos seres truculentos ainda, temos dificuldades por conta das nossas imperfeições. Mas não veio para morrer por nós. Veio dar um testemunho de fé e caridade. Veio nos orientar através do seu evangelho, que é a Boa Nova. Porque quando nós, aqui nessa escola, temporariamente matriculados para desenvolvermos as nossas virtudes, transformarmos imperfeições em virtudes, né? Em qualidades, nós estamos temporariamente matriculados, assistidos, conduzidos pelo anjo guardião de cada um de nós. E o grande reitor dessa escola é Jesus. Jesus é o governador espiritual desse planeta, independente do entendimento de quem quer que seja, da religião. Jesus é o governador espiritual desse planeta. E todos esses que o representam nas mais diversas religiões, que todas devem ser respeitadas, porque todas assistem o entendimento e o nível cultural e de aceitação das pessoas, todos esses são prepostos de Jesus. A quem possa interessar, existe uma obra belíssima chamada A Caminho da Luz, psicografada por Chico, do Espírito Emmanuel, em que o Espírito Emmanuel conta a história da formação deste orbe e que Jesus já fazia parte da formação deste orbe, acompanhado de uma pleiade de espíritos da mesma envergadura moral dele. Então, tem muita coisa para a gente descobrir em relação à vida no mundo espiritual. Questões que nós sabemos e não lembramos, outras muitas questões que nós ainda vamos descobrir, porque somos seres em desenvolvimento. Mas é importante saber que a Terra é um planeta que desenvolve, que cresce, que evolui, mas por conta dos seres que aqui habitam, que somos nós. E nós ainda temos muita dificuldade. Vivemos as nossas angústias, direcionadas, carregadas pelas nossas imperfeições. Estas ainda nos conduzem. E a raiz desses problemas que conduzem as nossas decisões são o que os espíritos nas obras kardecianas chamam de as duas grandes chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. São essas duas grandes imperfeições que ainda conduzem, que ainda são o carro-chefe em muitas decisões dos seres imperfeitos da Terra. Por isso que a Terra não é um paraíso de delícias.
Por isso que a Terra ainda não é um mundo de felicidades. Porque disse Jesus e nós afirmamos aqui como espíritas, a felicidade não é desse mundo. Tomemos por base os nossos parâmetros de felicidade. Para algumas pessoas, ter olhos claros é legal, é bonito. Eu me sinto feliz. Um cabelo novo, uma roupa nova, um carro do ano. Porém, em contrapartida, para outras pessoas, ter olhos, poder enxergar, é motivo de muita felicidade. Ter pernas para poder andar, conseguir andar, é um motivo de extrema felicidade. Para algumas pessoas, um bom churrasco, uma mesa farta, é um motivo de extrema felicidade. Então, entre amigos, momento de descontração, confraternização com amigos na empresa, é um momento de alegria e felicidade. Para outros, um pão, uma bolachinha água e sal, é um momento de extrema felicidade. Para aquele que tem que catar no lixo para comer. Que muitas vezes nós passamos desapercebidos por essas pessoas no centro, na via pública, que a gente não consegue baixar os olhos e enxergar aquele irmão com a mão estendida. Que às vezes a gente pensa assim, vai usar esse dinheiro, essa moeda para comprar droga? Que diferença faz? Desde que a nossa intenção seja auxiliar. Só que nós ainda vivemos e vemos dessa maneira, julgando, acusando. O que importa? O que importa o erro do indivíduo se a nossa intenção é servir? Se a nossa intenção deve ser se ajudar, se irmanar. Quando a gente volta lá na lição em que Jesus diz assim, atire a primeira pedra quem estiver sem pecados, quem estiver sem erros. Aí uma pergunta para a nossa consciência, quem nunca errou no planeta Terra? Quem nunca errou? Olhe para a sua própria trajetória. Quem nunca cometeu equívocos? Quem nunca deu motivos de angústias para si mesmo, para as pessoas à sua volta? Quem nunca teve do que se arrepender? A gente gosta muito, eu já não faço mais isso. A gente gosta muito de dizer assim, eu faço as coisas, eu não me arrependo. Tá feito, o que eu fiz, eu não me arrependo das coisas que eu faço. Eu me arrependo de muitas. Mas entendo também que para aquele momento, com aquele entendimento, com aquela cultura, era o que eu tinha de melhor a mim mesmo. E hoje, seguramente, eu não faria mais. Mas nós ainda não somos espíritos perfeitos. Não somos santos. Somos espíritos em dificuldade em uma trajetória em que nessa estrada da vida nós vamos seguindo, construindo, às vezes destruindo pelos nossos próprios pés, mas vamos nessa estrada olhando, algumas vezes a gente para um pouco para dar uma olhada no cenário, se perde na trajetória e os espíritos amigos dizem assim, vamos, Bira, te perdeu, vamos lá, que a gente já perdeu um tempo e os amigos estão lá na frente. É assim a nossa trajetória na vida como espíritos. Mas é importante que nós pensemos assim, bom, nós não estamos falando nenhuma novidade a nível de angústia, né? Porém, os recursos para que nós vençamos as nossas angústias, quais são? Tratar, vencer as nossas imperfeições. Porque quando nós vamos pensar, falamos no corpo, que é o nosso instrumento para estarmos aqui, lembramos de algo muito importante. É por este corpo que o espírito aqui se expressa. O comandante desse corpo que estamos aqui, o órgão que comanda este corpo é o nosso cérebro. E o gabinete do espírito é o cérebro. É ali que o espírito expressa os seus comandos para que possa interagir no plano físico. O detalhe, gente, é que nós não compreendemos ou não lembramos que nós recebemos este recurso ou este corpo de acordo com as nossas necessidades. De acordo com as nossas necessidades. Então eu recebo um corpo com as condições, o cérebro, com as condições que eu preciso para essa experiência, para essa encarnação.
Não importa se nas encarnações anteriores eu tenha sido um gênio, um pesquisador, um cientista, um médico. O que importa é o que foi programado para essa experiência agora, o que eu estou vivendo agora. Muitas vezes a gama de conhecimento que trago não é utilizada nessa encarnação. Eu recebo todos esses recursos temporariamente obliterados, temporariamente amortecidos, para que eu possa fazer um bom uso dessa experiência. Aí a gente pensa como Deus é bom. Porque aí nós tomamos por base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde lá está intitulado Bem-aventurados os aflitos. E algumas pessoas pensam assim, como é que podem dizer bem-aventurados os aflitos? Eu louco para me livrar das minhas angústias, louco para me livrar dos meus sofrimentos. O detalhe é que muitas dessas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, elas têm um fator preponderante nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas escolhas, do agora e as anteriores. Quando nós cometemos alguns equívocos no passado, cometemos alguns erros, alguns crimes, algumas escolhas infelizes, em algum momento a gente desperta. Em algum momento a gente acorda, né, no plano espiritual, já que a gente não morre, somos espíritos imortais. E aí, ao longo dos séculos, a gente vai despertando para cada experiência e percebe, opa, não precisava. E a gente olha para trás e ficou um monte de gente chorando por conta das nossas escolhas. E aí a culpa dói lá dentro. E aí a gente olha e pergunta para aqueles que nos assistem, para os nossos superiores, e diz assim, como é que eu posso fazer para ajeitar toda essa bagunça? Ah, tem um recurso. Tem, claro, tem sim. Estou arrependido, fiz muita coisa errada. Tá bom. Tu pode voltar lá, existe o processo reencarnatório. Tu pode voltar lá e recomeçar. Ah, sério? Uhum. Mas tu vai voltar com os teus desafetos. Ah, sério? Mas tem um monte de gente que quer me degolar lá embaixo. Exatamente. São as provas. Tem um monte de gente que ficou me odiando lá embaixo. Exatamente. São as expiações. São os resgates. A restituição daquilo que tu tirou daquelas pessoas que confiaram em ti. E aí quando tu te sente seguro, tu te prepara, te sente seguro. Tá bom, tô pronto. Posso voltar. Beleza, então tá. Tem outra novidade para te dar. Vocês vão voltar na mesma família. Ah, sério? Sim, na mesma família. E a gente volta. E aí começam esses conflitos que às vezes a gente não entende. Essas perturbações, essas aflições no nosso círculo familiar, no nosso laço consanguíneo. Às vezes a gente não entende por que numa família com 10 pessoas eu me dou com 2. Às vezes com uma só. E o restante das pessoas que fazem parte do meu círculo familiar, a maioria eu não consigo me entender com elas. Mas nós estamos aqui para restituir, para aprender a amar de verdade, amar de modo incondicional. Não o amor que nós estamos aí vivendo, mas o amor que transcende a carne, que transcende o corpo. Aí imagina como a divindade é sábia, e mais uma vez eu digo, misericordiosa. Aí em dado momento, em alguma experiência encarnatória, eu com esse indivíduo, com esse espírito, amigo, homem, mulher, seja quem for, alguém machucou alguém nessa história, né? Nessa longa estrada da vida. E aí a gente volta como filho, como pai, como irmão, como mãe. E aí não é mais o marido e a mulher. Não é mais o homem e a mulher que se amavam, que se perseguiam. Um filho, um pai, um amigo, um vizinho. E a gente volta próximo para refazer esse caminho. Para vencer essas angústias. Mas parando particularmente na angústia que cada um de nós traz, vamos falar de alguns dos transtornos que nós vivemos aqui. Se o cérebro
é esse instrumento, é o centro de comando do espírito, e é através deste que o espírito faz uso desse corpo, desse carro que nós precisamos aqui. Se esse cérebro, diante das suas comunicações neurais, vier com algumas interferências, alguma falha na comunicação, falha nas conexões, é provável que o espírito não consiga comunicar. É provável que alguns dos seus órgãos, alguns dos seus instrumentos não funcionem bem. Mas foi esse presente que eu ganhei, de acordo com o meu merecimento, para viver essa experiência. Mas o detalhe, quem sente, quem tem as emoções, quem tem os sentimentos é o espírito, não é o corpo. É no corpo que nós expressamos. É o corpo que sente todas as reações das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Mas é o espírito que sente. É o espírito que fica triste. É o espírito que fica alegre. É o espírito que sente raiva. E ninguém deixa de sentir raiva ou deixa de odiar da noite para o dia, um passe de mágicas. Isso não ocorre assim. É um desenvolvimento e às vezes é longo, demorado. A gente apanha muito da vida, até ir arrefecendo, amadurecendo, amolecendo o coração e aprendendo a amar verdadeiramente. Só que até nós chegarmos a essa condição, nós precisamos desculpar. Deixa um pouquinho de lado os ressentimentos, o continuar sentindo, o rancor, para que isso se dissolva realmente e a gente consiga amar. A gente não consegue amar se nós não nos amarmos. E nós não conseguimos amar com ressentimentos, com ódio no coração. O detalhe é entendermos que somos imperfeitos. Eu sou um ser imperfeito. Eu tenho dificuldades em relação aos meus sentimentos, em relação àquelas pessoas do meu convívio. Eu entendo isso. Reconheço isso. Respeito isso. Porque me respeito. Respeito os meus sentimentos. Porém, eu entendo através do que a doutrina espírita nos traz, eu entendo que eu preciso fazer um trabalho, e às vezes uma força hercúlea, para vencer essas dificuldades em mim. Porque quando a gente se movimenta para o bem, uma multidão de espíritos bons se movimentam em nosso favor. Mas também, quando a gente se movimenta para o mal, uma multidão de espíritos do nosso nível e abaixo dele também se associam de nós. E aí é dentro dos processos de perturbação espiritual e obsessão que a gente ouve falar muito na casa espírita. Porque, gente, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes. Então, se nós estamos aqui é porque algo semelhante nós buscamos. Às vezes é a cura. E nós queremos a cura de alguma coisa e estamos buscando a cura mesmo. Só que às vezes essa cura demora séculos. Quantas indas e vindas, quanto vai e volta com as mesmas pessoas, para não dizer os mesmos espíritos, os mesmos erros repetidos, em que nós associamos que são as pessoas. Não, fulano que me derrubou, fulano que me prejudicou. Na verdade não é isso. Ele só é um instrumento para que eu desenvolva, eu espírito, desenvolva os sentimentos que eu tenho pedido tanto para Deus. Senhor, me dá paciência. Tu quer paciência? Então tá certo. Prepara os ombros que vem chumbo grosso. Para desenvolver. Não vem por Sedex. Não vem por WhatsApp. Não. Bezerra de Menezes não vai te mandar um WhatsApp. Assim, ó, te mandei um pacote de bondade. Prepara aí que agora tá tudo certo. Não vai vir. Serão oportunidades de desenvolvimento. E não vão ser poucas. E é óbvio que o espírita ele não deve, né, ser iludido, hipócrita, e dizer assim, não, gente, a gente não sente raiva, não, capaz, a gente perdoa, não, a gente também sente dificuldades, mas a gente tem consciência, eu ainda estou com essa dificuldade aqui, mas eu sigo lutando todos os dias,
E um sentimento que a gente precisa muito desenvolver, já que a gente sabe que nós estamos no caminho, estamos desenvolvendo, é gratidão. Gratidão é um remédio belíssimo para espíritos imperfeitos como nós. Agradecer sempre, para toda dificuldade. Agradecer por estar nessa escola, por estar na Terra, recebendo a bênção de poder fazer diferente, já que, seguramente, nós cometemos alguns erros. Quem é que garante que esse que vos fala aqui não tem uma história ruim com alguém aqui, com algum espírito no passado? E aí, em algum momento, a gente volta, vai desenvolvendo, vai aprendendo, e a espiritualidade diz, agora é o momento. Então, é nessa hora que a gente tem que agradecer pela dor, que nos tira da zona de conforto, porque se tivesse tudo bem, se tivesse tudo ótimo, essa hora a gente estava na frente da TV assistindo Netflix, assistindo a novela, o Big Brother, seja o que for. Não que essas coisas sejam coisas ruins, coisas do mal, mas façamos algumas reflexões. Quais são as nossas prioridades? O que é importante para nós? Nós temos um monte de prioridades, mas o que nós vamos levar? Se nós morrêssemos fisicamente falando, hoje, acordando no plano espiritual, eu teria motivos para dizer assim, deu tudo certo. Ou teria motivos para dizer assim, puxa, eu queria voltar, acho que eu não pedi desculpa pro fulano, eu continuo odiando Beltrano, minha mãe, meu pai, meu irmão, eu queria voltar. Agora não vai dar mais, na próxima. E aí a gente se encontra todo mundo lá de novo, e aí, não deu. Não deu certo, eu tentei e não consegui, a gente se reaproximou, mas o ódio ainda é forte. Bom, vamos deixar para a próxima. Quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas amigas partiram agora por conta, do que nós vivemos na pandemia? Quantas pessoas a gente não teve a oportunidade de abraçar? Eu assisti, preparando esse trabalho aqui, uma palestra de 7 minutos e 20 de um senhor que é presidente das associações da Unimed em Santa Catarina. Talvez alguns de vocês acabem se deparando. Esse senhor não é espírita, mas ele falou de fé. Um médico, até então era materialista, com câncer, tomado de câncer, falando das suas experiências. É realmente motivador para aquele que realmente toca o seu coração. A gente para e pensa assim, ele tem razão. A gente ser grato porque ele, depois de estar passando tudo que ele está passando agora, médico, com uma bolsa de colostomia, com uma série de dificuldades, ele disse assim, agora não pode mais tomar um banho, aquele banho gostoso do chuveiro, não pode tomar a noite inteira de sono por causa das dores e uma série de outras coisas que ele elencou ali. E fazem a gente pensar, nós ainda podemos. A gente ainda pode se levantar aqui e ir lá e pedir desculpa para aquele familiar, para aquele amigo. A gente ainda pode abraçar os nossos filhos. A gente ainda pode dizer para as pessoas à nossa volta, eu te amo. A gente ainda tem condições de olhar e dizer assim, desculpa por aquilo que eu lhe disse. Desculpa, amigo, pelo que eu te fiz. Ainda dá tempo. Então faça. Seja grato a Deus por essas coisas que nos tiram da zona de conforto. Essas coisas que nos movimentam. Não é a inércia. Não é essa dita paz. Eu quero paz. A paz é o antídoto das aflições. Então, para que nós não tenhamos essas aflições, ou para que elas sejam diminuídas, já que nós vamos enfrentar aquilo que é importante para o nosso crescimento, que nós tenhamos a consciência de que nós estamos numa escola e nós estamos aqui para aprender. E aquilo que nós interpretamos como castigo, na verdade, nada mais é que uma consequência das coisas que nós plantamos. Então chega de plantar semente ruim. Vamos plantar coisa boa. E se a gente ainda não consegue, tenha carinho com as suas imperfeições.
Tenha carinho com as suas dificuldades. Respeite-se. Respeita os seus sentimentos. Não acusa. Olha para o espelho, porque o Espiritismo, ele nos dá essa possibilidade, né? Com essas reflexões. Olha para o espelho da vida, dentro daquilo que as pessoas devolvem para a gente, e pensa, não é por acaso. Alguma coisa pode estar acontecendo, ou tenha acontecido, que talvez eu não tenha percebido ainda. Eu não consegui fazer uma boa leitura. Talvez tenha sido isso. Mas Deus é justo. Às vezes a gente pede tanta coisa, né? E a gente pede isenção dos nossos problemas. Não, mas Deus vai tirar isso da minha vida. Não, Ele vai tirar. Que Ele me dê forças para seguir em frente. Agora, dia 6 de janeiro, e é óbvio que a gente não tem a intenção aqui de se fazer, né, o exemplo, né, para as pessoas, mas para que nós entendamos que todos nós passamos as nossas dificuldades. Fez um ano que a minha irmã mais velha, um ano mais velha que eu, faleceu de câncer. E eu tive a bênção, eu tive a oportunidade de cuidar dela até o último instante. Eu pedi a Deus a oportunidade, não porque eu sou um grande espírito missionário, mas porque eu queria muito poupar minha mãe, que ainda está na terra, dessa dor. Que quando a minha irmã agonizou em casa, a minha mãe não estava enxergando por conta de uma catarata extrema. Minha mãe não estava enxergando. E uma cirurgia que era simples, mas não saía nunca, e minha mãe já não estava enxergando mais nada. Quando a minha irmã começou a agonizar, eu estava lá para poder assistir ela. Eu estava lá para poupar minha mãe dessa dor, porque mãe nenhuma tem essa condição de suportar essa dor. Eu chorei também, mas eu me senti muito feliz porque eu disse à minha irmã, estou contigo até o final. E é isso que vale a pena. É isso que vale. Minha mãe está aí, eu tenho um irmão especial, está aí também. E essa gente toda, se Deus me permitir, sou eu que vou conduzir eles. Porque isso me faz bem. São as pessoas que amo. Esse é o propósito. Se eu não tiver essas pessoas, se não tiver isso para fazer, de que vale a minha vida? De que vale as nossas vidas se não assistir as pessoas da nossa família? Meu pai já foi, também estava lá. E assim a gente vai aprendendo. E vocês acham que eu tinha forças para lidar? Aprendi. Mas eu pedi que Deus me dê condições. E espero que quando for com a minha mãe, com o meu irmão e com todas as pessoas que eu ainda tenho que ajudar, ou aqueles que tiverem que me cuidar, que eu seja merecedor. Por isso que a gente tem que ser grato. A gente tem que agradecer. Então, se algo ainda está truncado na vida da gente, vamos vencer essa aflição. Confie em Deus. Confie em Jesus e não desiste. Porque seguramente Ele segue do nosso lado. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Quero agradecer a prática do nosso irmão, ter dado para nossos irmãos. E que os irmãos possam pegar essa ferramenta para a nossa caminhada espiritual e também material. E que o irmão retornou ao seu lar, que possa ser acompanhado do nosso Pai Maior, dando toda a certeza para o nosso irmão. Muito obrigado. E o nosso departamento ainda vai convocar mais vezes com você. Viemos. Se o irmão quiser ficar mais um pouquinho até o fim, depende da sua festa. Dá para o nosso irmão o próximo desprendendo. A gente vai dar a nossa mão. Essa Agora, depois de estarmos harmonizados com o nosso ensinamento, que nós iremos levar para a nossa vida e pôr em prática, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a espiritualidade maior que vai até os nossos lares, que lá ampare e abençoe a todos os nossos irmãos que estão lá. E se algum irmãozinho da discórdia estiver lá, que ele seja instruído e amparado e encaminhado para a espiritualidade maior. Agora pensamos em todos os nossos irmãos doentes nos hospitais, nas suas casas, que eles tenham força, coragem e sabedoria para suportar as suas dores. Aos nossos idosos que estão, muitos se sentem sós, muitos se sentem abandonados, que eles entendam que eles nunca estão só, que
Deus é um Pai amoroso e justo, está sempre junto com eles, que eles sejam fortalecidos na sua fé e no amor. As nossas crianças também, que se encontram nas casas, nos lares, nas casas-lares, nas ruas, que elas sejam amparadas e instruídas, que elas entendam e sigam sempre o caminho do bem, do amor, que Deus seja a luz do caminho delas. Aos nossos irmãos que estão nos presídios, que estão nas ruas, que ainda não entenderam que a prática, que não fazem o bem ainda, que não entenderam os mandamentos que Deus nos deixou, que a luz chegue para eles, que Deus ilumine o caminho deles e que eles possam seguir os mandamentos e seguir a prática do bem. E agora passamos na sala de paz, onde nós seremos atendidos pela espiritualidade maior.